obrigado, aleluia. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias, né? A pastora disse que era livre, o que Deus colocasse no meu coração. E Deus colocou no meu coração aqui sobre a história de Naamã. Todo mundo já conhece a história, já sabe, né, de Naamã, um comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, era Ben-Hadad, e de muito conceito, porque por ele, o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram ali cativa uma menina. E ela é sua senhora. Ela disse à sua senhora, aquela menina foi levada cativa, mas ela não esqueceu ao Deus a qual ela servia. Eu estava aqui, pastor disse assim, olha, você tem que ser a mesma pessoa dentro da igreja e a mesma pessoa lá fora. E tem muito de nós que estamos com dupla personalidade. Dentro da igreja fazemos que somos santos, mas lá fora só Deus sabe que tu tem feito. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, você tem a característica de Cristo. Você tem que ser de Cristo. Você tem que ser reconhecido aonde você for, que seja lá no inferno e lá no céu. Aonde você entrar, ali vai uma mulher de Deus. Por causa da saia? Não. Por causa do brilho do Espírito Santo que há no seu rosto. Oh, Anai decanta, Labassuriana, tem que ser diferente. Nós não podemos ser a mesma pessoa. Ah, mas eu estou aqui, eu vou ser, pode se assentar, gente, em nome de Jesus. Eu vou ser igual esses daqui, né? Vou falar a palavra torpe, vou brincar com brincadeiras que não condiz, porque a Bíblia diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que prestar atenção nisso, saber quem eu sou, porque a Bíblia diz que eu sou cidadã do céu. Aquela menina sabia quem era o Deus a qual ela servia, porque foi dito aqui nessa noite, são 7 aninhos, mas com 7 aninhos você pode ensinar o teu filho, que ele vai saber discernir entre o bem e o mal. Isso é fato. Eu às vezes pensando, Vitor, ele tem síndrome de Down, mas desde que o Vitor era pequeno, nós tínhamos aqui o ministério aqui na avenida, igual é de vocês. E o Vitor, ele foi criado, né, nasceu lá na igreja, foi criado dentro da igreja. E quando ele foi crescendo, eu falava com ele, filho, não pode ir lá para fora. Ó, filho, lá o carro, ó, bate, faz dodói. Tá bom? Bom, mamãe. O Vitor, nós ficamos ali o tempo todo. Nunca tivemos um susto com o Vitor ali, né? Porque o Vitor entendeu ali, porque ele tem Down, mas ele é inteligente, né? E eu trato ele como uma criança normal. E a gente teve um susto por uma criança que não era atípica. A criança saiu correndo dentro da igreja e foi para a avenida, que a mãe pegou pela gola aqui, se não tinha atravessado a avenida ali. Mas ele entendeu. Um dia, o Vitor chegou e eu estava fazendo bolo. Eu falei, Vitor, não põe a mão, faz dodói. Aí ele, mamãe. Aí eu peguei a mão dele, cheguei perto do fogão, e ele sentiu o calor. E ele falou, aí eu falei, faz dodói, não põe, tá? E o Vitor foi ensinado, o Vitor não colocou. Um dia minha cunhada chegou lá, a Wanda, que ela é pedagoga, falou assim, olha, criança com síndrome de Down, ele não tem percepção de perigo. E o Vitor tem. O Vitor tem por quê? O Vitor é uma criança que Deus nos deu, né? Veio atípica, mas para honra e glória do nome do Senhor, Deus tem cuidado de mim e dele até agora. E aí eu falei, não, Wanda, ele não põe a mão no fogão. Põe sim. E eu já estava assando alguma coisa. Falei, vem cá, Vitor, põe a mão aqui no fogão.
Não, 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 não. Machuca, machuca. Então, queridos, entenda. Uma criança atípica, se você ensinar, ela aprende. Por que que os crentes de hoje nós temos ensinado e eles têm feito o que eles querem, da maneira que eles querem e como eles querem? Não precisa mais de pastor, não precisa mais de pastora, porque cada um faz o que quer. Cada um abriu a sua igreja e faz de acordo com a sua vontade. E os pastores que são ungidos, líderes, que estão ali para fazer a vontade de Deus, às vezes fica como ruim. Às vezes fica como, aquele pastor, a pastora Val, Deus me livre. Eu congregar com ela, não é com a pastora Val. Você vai congregar com os santos. Você vai adorar o único Deus verdadeiro, a qual Deus colocou como coletivo para nós adorarmos junto. E muitas das vezes as pessoas não entendem que a responsabilidade está sobre a pastora Gi, do pastor Diego, da pastora Raquel. E muitas das vezes não entende. A Bíblia diz que aquele que mais foi confiado, mais será cobrado. E nós temos isso no nosso coração. Porque a primeira coisa que eu entendo, que eu vejo, Gi, pelo tempo que eu conheço, pastora Raquel também, a gente é temente a Deus. E quando nós abrimos a nossa boca, é para orientar, para que vocês vão por caminhos perfeitos, para que vocês não possam passar. Porque uma mãe, quando ela ama o teu filho, ela quer o quê? O bem. O bem. E muitas das vezes não somos compreendidos, né? Porque nós temos que parar para Jesus. Por que a pastora Gisele falou desse jeito comigo? Ela foi muito, né? Vamos falar o português, claro, foi muito grossa. Mas, Senhor, me mostra o que ela quer, o que ela está vendo, eu quero ver também. Porque, queridos, quando você pede, Deus dá. E essa menina sabia o Deus a qual ela servia. Então, essa menina chegou e viu, porque Naamã era o quê? Leproso. Aí eu estava pesquisando, porque às vezes a gente fica meio assim, né? Eu falei, mas leproso? Aí eu fui lá, é a hanseníase de hoje, que tem cura, viu? Mas naquela época não tinha cura. E aquele homem todo formoso, todo cheio, né? De roupas, fardamento bonito, chegava perto das pessoas e as pessoas até temiam, porque era o chefe da guarda. Mas aquele homem era leproso, tinha feridas no seu corpo, a qual eu creio que somente a tua esposa e o rei, que era teu amigo, sabia, porque a gente conta as nossas mazelas, não é para qualquer um, né, pastor? Nós contamos para os amigos, para mulheres e homens de Deus que vai poder nos ajudar. Eu louvo a Deus pela vida da Gi, porque a Gi não é minha prima, né, Gi? Assim, de sangue, né? Eu casei com o Valmir, mas aí quando a gente se encontrou, foi um amor tão tremendo, sabe? Eu louvo a Deus pela vida dela, que nos momentos mais difíceis da minha vida, ela pôde estar lá, dando uma palavra, chorando comigo e falando que Jesus ainda era milagre na minha vida. Amados, eu louvo a Deus, porque quando ela senta na minha mesa para tomar um café, a única coisa que nós falamos é de Jesus, das bênçãos, das grandezas, das provas que passamos, mas que temos vitória. Isso você tem que ter na tua boca. E aquela menina estava cheia de Jesus e disse para sua senhora: olha, se o meu senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta que pode curá-lo, ele iria. E a sua esposa escutou, porque a gente tem que prestar atenção, amados. Quantas das vezes o pastor fala conosco e nós estamos pensando em lá no outro lado, o que eu vou comer amanhã? Será que vão cozinhar lá minha mãe ou minha esposa vai cozinhar para pôr na minha marmita? Não, queridos. Seja cheio de Deus. E a mulher olhou para a menina e escutou. E quando ela escutou, ela fez o quê? Sentiu no coração. Porque quando vem algo da parte do Senhor, é notório. Quando o diabo também usa, também é notório. Então você tem que ter essa percepção de saber que você é homem e mulher de Deus. Porque nem todo mundo que chega em você e bate nas tuas costas
é o teu amigo ou é a tua amiga. Amados, hoje eu saí de casa, para vocês terem uma ideia, eu fiquei muito triste, né? Porque assim, é triste de você ver uma pessoa que você está orientando, você está ensinando, e a pessoa continua fazendo a mesma coisa, sabe? Moça chegou lá em casa, eu estava fazendo meu cabelo, e ela falou assim, deixa eu fazer para você, que ela é cabeleireira. E eu falei, aí eu não queria muito deixar, né? Porque eu queria fazer do meu jeito, mas aí ela, deixa eu fazer. Eu falei, deixa eu ser ingrata. Eu falei, não, tá, faz. Aí ela fez, daqui a pouco o telefone dela tocou. Quando o telefone dela tocou, ela falou assim, olha, eu quero que você ligue para ela. Então eu não sabia do que se tratava, né? Você ligue para ela e diga para ela que você quer o dinheiro. Secador. Aí ela falou assim, porque ela está devendo um monte de gente e ela está pegando de outro para pagar. Aí eu fiquei triste, sabe por quê, amados? Porque o que eu tenho a ver com a vida do outro? A Bíblia diz que cada um cuida da sua vida. Deus deu para cada um cuidar da sua vida. Eu não tenho que ficar prestando atenção na Gi e ficar lá falando da Gi. Aí eu falei, você está errada, minha irmã. Você está entrando em contenda alheia. Não devemos entrar em contenda alheia. Não, mas ela é contenda alheia. Mas ouve, pastor. Aí depois, quando o negócio estiver complicado, vai fazer o quê? Pastor, pelo amor de Deus, ora por mim que eu estou num bico de sinuca. Aí, ó, acabou. E aí, filho, é só Deus para ter misericórdia. Mas aquela mulher ouviu e ela assimilou, chegou para o seu marido. Porque eu creio, amados, quem ama de verdade, ele cuida. Então você tem que entender, quem ama, cuida. E aquela mulher disse ali para Naamã. E aí Naamã foi até quem? Ao rei. E dizer para ele que a menina que eles trouxeram cativo, que estava lá servindo essa senhora, diz que Israel tinha um rei que poderia fazer algo, mas não era um rei, era um homem de Deus. E esse Naamã saiu com sua comitiva, juntamente com uma carta que o rei mandou para o rei de Israel. E aí, chegando ali, ele deu essa carta para o rei. E o rei estava desesperado, porque havia fome em Samaria. E ele já estava desesperado. Imagine a situação, duas mães concordaram uma com a outra. Eu vou comer seu filho e amanhã nós comemos o nosso. Só que uma não cumpriu. Para você ver como que estavam as coisas em Samaria. E aí chega Naamã com a carta de Ben-Hadad dizendo, olha, meu servo está aí. Você vai curar ele da lepra. O rei ficou desesperado. Porque, amados, só crendo mesmo, para que saiba que você, como mulher de Deus, quando chegar dentro da tua casa e falar, ore por mim, eu não tenho palavra. Vai falar, Jesus, misericórdia da minha vida, põe palavra na minha boca, porque você tem que ser profeta de Deus da última geração. Aí, ó, enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, o rei Jeorão ou Gerom, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida e dá-la para que este envie a mim o homem para eu curá-lo da lepra? Ele achou que o rei estava fazendo o quê? Tirando uma da cara dele. Porque, amados, hoje tem gente que ainda vem para nós, como profetas, vamos ver se Deus revela mesmo. Eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, ainda há profeta na terra. E nós não somos enganados, viu? Porque o Senhor ainda fala conosco. Entenda de uma coisa, porque há pessoa
que está na frente desse trabalho, como eu estou na frente daquele trabalho, é porque Deus mandou. A pastora Gisele falou de cansaço, e eu confesso, eu falo para a igreja, amados, porque a Bíblia diz que nós temos o quê? Confessar aos santos as nossas necessidades. E eu disse para eles, olha, eu ainda não fiz igual o Raul Gil, peguei o banquinho e saí de mansinho, porque é fácil, pastora Gisele, é fácil, pastora Raquel, porque Deus não mandou. E quanto crente está saindo da igreja sem Deus mandar? Aí, quando você faz isso, o que acontece? Você está em rebelião, em desobediência. Porque para você sair daqui, a primeira pessoa que Deus vai falar são os anjos da igreja. Viu? Não saia. Eu sou do tempo, amado, que Deus ainda fala. Porque se Deus está aqui, casais novos, que casaram a Bruna, né? Está o esposo dela aqui, né? Tá a Vi, não, a Sara, que casou nova. Se Deus quiser, Ele vai falar assim, olha, vai usar o primeiro, os anjos da igreja. Eu creio assim. Olha, eu vou mandar o casal para um lugar onde está necessitado para a minha palavra ser ministrada. E é assim que funciona. Eu sou dessa época. Não sai desinvestado, achando que pode fazer e acontecer. Porque, amados, Deus vai cobrar. Nós temos na Bíblia que o que você plantar, você vai colher. Então, entenda, o que você plantar. Amados, estou com 4 anos que o Valmir morreu. Se eu te disser que faltou algo na minha casa, nunca faltou nada. Para a honra e glória do nome do Senhor. Deus tem suprido todas as contas, tem suprido o mantimento, Deus tem suprido tudo. Tem trabalhado muito? Não, Gi. Trabalhado pouco. Mas aquele que é fiel, Deus cuida. Viu? Entenda. Seja fiel a Deus, porque Ele vai ser fiel contigo. Amém? Aí, amados, o rei rasgou as suas vestes. Vamos voltar aqui no 7. O rei rasgou suas vestes, desculpa aí que a pastora é meia cegueta, viu? Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou eu Deus, como poder tirar a vida e dar, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da lepra? Notai, pois, e vede, procura um pretexto para romper comigo. Ouviu, porém, Eliseu, homem de Deus, o rei de Israel, rasgar as suas vestes, porque a notícia corre, né? E seja boa, demora um pouco, mas chega, né? Mas a notícia mal, ela voa. Aí, alguém já foi correndo dizer para Eliseu, ó Eliseu, o rei está lá desesperado, ó, porque veio um homem, né, não sei se a pessoa falou, que eu não sei, veio um homem e disse que era para o rei curar ele da lepra. E o rei está desesperado, rasgou até as vestes dele. E agora, o que nós vamos fazer? Eliseu, como homem de Deus, profeta, sabendo no Deus que ele cria e servia, disse, manda ele vir até a mim. E lá foi Naamã até Eliseu. E aí, o que acontece? Quando chegou lá, ele fez um castelo. Não é assim que o crente fala? Faz. Eu vou lá falar com a pastora, e vai ser assim, assado, cozido e refogado. E Mas, amados, eu quero te dizer em nome de Jesus, quando você veio, Deus já estava com ela. Entenda uma coisa, o anjo não tem temor mais hoje, pastora.
Eles não têm temor sobre o anjo da igreja. Eu sou do tempo, amados, de que quando um profeta estava pregando, ministrando a palavra do Senhor, e nós precisávamos ir no banheiro, a Raquel acho que vai lembrar disso. O que a gente fazia, Raquel? A gente passava abaixadinho para dizer assim, né? Sem palavra. Olha, eu estou passando porque é necessário. Eu gostaria de fazer, mas eu preciso ir lá no banheiro. O que acontece? Porque você tinha respeito para aquela pessoa que estava ali em cima do púlpito. E hoje, o pessoal não está nem aí, o pastor está pregando, o pessoal está no celular, está mandando mensagem para o outro dentro da própria igreja, e aí, olha, combinando a saída para depois do culto, ó, vamos para tal lugar. Não, queridos, preste atenção, porque Deus já falou comigo através dos louvores aqui. Eu creio que eu estou nessa terra por um pouquinho de tempo, porque o Senhor vai me levar, porque eu creio que eu vou morar no céu. Amém? Então entenda, você tem que ter essa convicção sobre você. Aí diz Eliseu, lhe mandou um mensageiro dizendo, vai levar. Aliás, um pouquinho, né? Saberá que há o profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa do Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, levanta-te 7 vezes no Jordão. Aí eu estava falando na igreja, eu preguei essa palavra esses dias na igreja, eu estava falando, né? Aí o profeta mandou que um mensageiro, não foi pessoalmente, porque tem pessoas que se acham, pensa que é o bambambam, porque trabalha numa empresa boa, ou tem uma condição financeira melhor, e acha que é o bambambam. Não, queridos, nós temos que ser menos, nós temos que ser humildes, porque Jesus nos ensinou, né? Eu tenho uma pessoa lá na minha igreja, que ela congregou conosco um ano, depois ela saiu, e ela voltou agora para a igreja, e ela falou assim para a irmã, eu gosto dessa pastora, porque ela com salto, ou sem salto, ela é a mesma pessoa, e nós temos que ser. Porque aqui não tem ninguém maior do que ninguém, nós somos servos. E quando somos servos, nós obedecemos. Amém? Então, aí eu fico feliz, porque, amados, eu não... essa moça que eu falei hoje, ela fala assim, ai, mas se eu fosse pastora, ai, eu seria totalmente diferente. Eu falei, filha, ainda bem que tu não é pastora. Porque, olha, vou te dizer, não é fácil. Muitas das vezes, nós temos que engolir cada sapo e falar, Jesus, ajuda aí. Porque, queridos, o povo ainda não entendeu que Jesus está voltando. Eu falei para a Gi, né, eu tenho medo. Ela falou, não, você tem temor. Eu tenho muito temor. Porque, amados, o meu pastor me ensinou que eu tenho que ir na primeira ressurreição. Eu não posso ficar aqui. Porque se eu ficar aqui, vai ser duro. Nós não vamos aguentar. E eu me conhecendo na terra, e não posso viver sob pressão, falei, Jesus, me ajuda aí. Então, queridos, entenda. Aí o profeta mandou o seu mensageiro ir até Naamã. Naamã achou que ele ia ir direto, botar a mãozinha na cabeça dele, orar, pegar o óleo da unção, né, Gi? Para ungir. Achou, não, tu fez o castelo. Mas aí ele mandou o seu mensageiro, dizendo para ele ir até o rio, tomar ali, entrar dentro do rio, descer 7 vezes para que ele saísse curado. Mas ele, como ele tinha, ó, o nariz empinado, não falou nada. Não acreditou no profeta. Não acreditou no que o profeta estava mandando. E aí, queridos, foi-se embora, querendo ir embora, lá com raiva. Quantos saem daqui pisando duro? Ó. De lá também, viu? Não é diferente, não. Da minha também é coisa, pisando duro.
achando que não tem o dia de amanhã. Oh, Anaide canta, lava, anda. Mas Jesus está vendo tudo, viu? Jesus está vendo tudo. E não esqueça que tu vai colher o que você plantou. Isso é fato. Viu? Aí, ele foi desembestado embora, dizendo assim, olha, quem está achando, esse profeta está achando que ele quer quem? Eu sou o chefe da guarda, sou o maior lá na Síria, mando e desmando, se eu mando ir, vai, se eu mando voltar, volta. E ele, não, peraí. Aí foi embora. Mas no meio daquela tropa tinha um sensato. E nós temos que entender, dentro da igreja, por exemplo, um casal, somos dois. E um tem que ser sensato. Porque quando um tiver bravo, aí nós o quê? Calamos, escutamos e depois a gente fala. Porque você está usando a sua sensatez. E aquele homem foi sensato e disse, meu Senhor, o que lhe custa tu fazer isso? Não vai te custar nada. Quantas das vezes, eu estou falando da minha igreja, não estou falando daqui não, tá, Gi? Eu falo lá para a irmã assim, irmã, dizima. Dizima na igreja. A igreja é necessitada. Não é para mim, porque eu não quero nada da igreja. Eu trabalho, a gente sabe, eu sou cabeleireira, faço bolo, faço feijoada, faço tudo. Eu vi aí que o irmão faz feijoada também, ó. Falei, oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, faço tudo. Então, eu costumo dizer que eu me viro dos 30 para não depender da igreja. E para vocês terem ideia, todos esses 19 anos que nós passamos lá, o dinheiro que entra é o certo para pagar o aluguel da igreja. Nós estamos lá agora, lá em cima no Inocop, que nós mudamos para lá, e o dinheiro dá a conta. Porque precisamos de mais? Sim, porque tem coisas para consertar, tem coisas para arrumar, mas tem pessoas que não querem dizimar. Aí eu falo, você dizima, faça a prova de Deus. Aí a pessoa fica assim, tá. Aí, no primeiro mês, dizima, Gisele, uma bênção. Aí no segundo mês, fala assim, só deu para dar uma oferta. Aí no terceiro mês, pastor Diego, não dá mais nada. Porque não acreditou que o profeta falou. Porque a Bíblia diz, amado, que nós vamos receber 100 vezes mais. E no porvir a vida eterna. Então nós temos que ofertar, dizimar na casa do Senhor. É obrigação? Não é obrigação. É amor. Quando você tem amor, você, por exemplo, você tem sua esposa aí. Aí a sua esposa, falando de mim, né? Aí sua esposa fala assim, ai amor, eu vi um anel lá na joalheria, mais linda, mas estava muito caro. Estava 1.000 e pouco. Mas, me apaixonei por ele. Aí o marido faz o quê? Faz em 10 vezes sem juros. Vai lá, compra o anel e agrada a tua esposa. Então, queridos, Jesus, você tem que agradar. A casa de Deus, você tem que agradar. Sabe por quê? Porque é amor. É sentimento. Você sente. Amados, eu disse para Deus, jamais, a Bíblia diz, né? Retire de mim o teu espírito. Isso foi Davi que disse. Eu falo para Deus, eu tenho medo. Porque eu vazia, eu sou como uma lata velha. E vou só fazer barulho. Então entenda que você tem que ser imagem e semelhança de Cristo. Você tem que ser a diferença no meio de pessoas que são nada a ver. Mas não tem nada a ver. Você pode fazer isso. Querido, tudo posso
mas nem tudo me convém. Na hora que falarem que nada a ver, você já pensa. Capita aí no seu pensamento e fala, Jesus, tá certo? E aí, Naamã ainda falou assim, será que não tem, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lavar-te e ficarás limpo. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E quantos crentes estão sacrificando e não obedecendo? Amados, entenda de uma coisa. O que eu vou falar aqui de novo. Se você não obedece à sua liderança, você está fora. Está fora. O meu esposo era meu marido dentro de casa. Mas dentro da igreja ele era o meu pastor. E eu obedecia. Então entenda, obediência é melhor do que sacrificar. Aí Naamã caiu na real, porque alguém sensato disse para ele, não faz isso, não sai da igreja não. Você está pensando o quê? Se você for para a igreja da pastora Val lá é bom? Até você chegar lá nos bastidores. Aí você vai ver que é igual a desfrutar do amor de Deus. A luta dos pastores estão sendo as mesmas. Faz desobediência. Não ouve mais a sua liderança. São poucos. Estou falando, estou generalizando, viu, gente? Em nome de Jesus. Não estou. A minha igreja, graças a Deus, eu estava falando com a pastora Gi, né? Saiu agora um casal e eu estava lutando muito com esse casal há muito tempo. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, porque assim, ela estava destratando na frente da igreja, Raquel. E aí eu tinha que fazer o quê? Calar. Eu tinha que calar. Porque eu ia bater boca, descer no mesmo nível que ela, não podia. E eu falei, Jesus, eu não aguento mais. Jesus, se é para ela ficar, tu vai mudar ela. Mas se não é para ela ficar, o senhor leva. E Deus levou, eu creio nisso. Sabe por quê? Porque ela não quis mudar. Tem pessoas que não querem mudar. Ah, eu nasci assim, eu sou assim. Meu pastor falava que é eterna Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, querido, nós temos que mudar. Nós temos que ser diferente. E aí, o que acontece? Naamã obedeceu. Desceu ali, naquele rio. Mergulhou. 1, 2, 3. E subiu. Mas ainda não estava. Desceu mais uma vez. 4, 5, 6, 7. E voltou com a tua pele limpa. A Bíblia aqui não fala, mas eu creio que aqueles homens dele devem ter pulado, igual nós, quando está cheio do Espírito Santo, né? De alegria por saber que o seu Senhor foi curado. E nós nos alegramos com isso, porque nós sabemos que Deus cura alguém, isso é motivo de nós agradecermos a Deus e falar, Jesus, eu creio que o Senhor ainda faz milagre. Porque tem muita gente achando, será? Tira o será. Em nome de Jesus, da tua boca. Eu creio, Jesus. Tudo está dizendo ao contrário, que eu não vou conseguir. Mas não é aqui, ó. Fofona, não. Aqui, ó. Mente. Porque aqui no espaço sideral, tem um monte de demônio. A pastora é doida, dentro da igreja tem demônio? Ih, opa! Tem igreja aí que você vai orar por crente, o crente faz o quê, ô Gisele? Está endemoniado, né, pastor? Então,
é falar na tua mente. Jesus falou para mim que não tem mais jeito, mas eu creio que a tua palavra me diz que tu é o que dá a última palavra. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. E o teu nome vai ser glorificado através da minha vida com essa bênção que tu vai liberar. Então, queridos, confia tão somente. Amém? Então desceu, mergulhou o Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança. Ficou limpa. Amados, Deus quer nos limpar de toda o pecado, de toda a sujeira, de toda a fofoca, de todo diz que me diz que, de todo eu acho. Deus não tem compromisso com o que você acha. Deus tem compromisso com a palavra dele. Através da palavra você tem que entender. Jesus, a tua palavra me diz que tu és fiel e eu sou o teu filho. Eu sou a tua filha e eu vou conseguir o que almeja o meu coração. Mas primeiro o que a gente faz? Sai falando para todo mundo. Aí invejosos faz o quê? Tem invejoso na igreja, gente? Aqui não tem não, né, Gi? Como tem, viu, amados? Tem que ter discernimento para quem você vai falar. Eu costumo dizer, pastora Gisele, que quando eu vou falar alguma coisa que não é para falar, dá aquele baque no meu coração. Eu tenho essa característica, dá aquele baque, aí eu desconverso, vou para outro lado, porque eu sei que eu não posso falar para aquela pessoa, porque não é de confiança. E você tem que ter esse discernimento. Então, Naamã voltou ao homem de Deus e ele, toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Aí Naamã queria presentear ainda, né? Hoje, nós estamos vendo que tem muitos profetas que só vai se receber. Só vai antes que o dinheiro estiver na conta, senão não vai. Só que a palavra, ela é dada de graça. E de graça você tem que passar ela. E tem muita gente cobrando, achando que virou um comércio. Mas Jesus já está às portas. Só que a igreja hoje, né, tem que voltar para onde? Para o nosso começo. Olhe para você no começo como você era cheia do Espírito Santo. Olha para você no começo como você adorava com a tua boca, né? Ó, não queria nem saber quem estava na esquerda, quem estava na direita, e você adorava a Deus, as lágrimas caíam, e você olhava para o teu irmão. O Senhor falava assim, vai lá, dá um abraço nele. Ele está precisando de um abraço. E você fazia. Anaide canta, labassurianda. E quantas vezes eu e você entra na igreja vazio e saímos vazio. Mas quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, Jesus ainda é o Deus deste lugar. Então clama, a Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então entenda, o que é de Deus vai cumprir neste lugar. Porque, amados, eu, como pastora da Unidos em Cristo, sozinha, quis fechar o ministério. Por quê? Porque não é fácil, é pesado. Mas sabe o que aconteceu? Aí, numa quarta-feira, eu pregando lá na igreja, aí Deus me usou lá para a igreja. Aí Deus usou a minha vida dizendo assim, alarga as estacas da tenda, porque Deus vai entrar neste lugar. Muitas vidas vão chegar. Os bancos vazios. Muitas vidas vão chegar. Creia tão somente. Mas a profeta falou na quarta. Aí quando chegou no sábado, a profeta foi para onde? Para outra igreja, Raquel. Fui lá para a pastora G. Cheguei lá, sentei e falei, Jesus, culto uma bênção.
querendo desistir, pastora Gisele. Aí, igreja cheia, lotada. E aí, eu sentada, a pregadora mandou levantar a igreja. E eu continuei sentada, pastora Gisele. Eu estava cansada também, até fisicamente eu estava cansada. Eu falei, Jesus, tem de misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Aí a profeta virou e falou assim, ó, você aí, ó, essa moça aí que está sentada. Era eu. Oh, Jesus ainda fala contigo, alabassuri, canta, alabanai. Descansa o teu coração. Faça tão somente o querer de Jesus. Não importa quem fala na esquerda, na direita. Todas as aves de rapina, ó, que vem aqui. Brinda os teus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E aí Deus confirmou a mesma coisa que eu tinha dito. Ela falou, olha, Deus manda te dizer, pastora, a porta que ele abre, ninguém fecha. E ele manda te dizer, alarga as estacas da tua tenda, porque ele vai entrar naquele lugar. Oh, Anai decanta, labassuri anda. Se vocês foram lá, estamos em 12, 13. Mas eu creio, porque a promessa veio do alto. Aleluia. Porque quantas pessoas estão necessitando ouvir a palavra de Deus e eu e você estamos preocupados com o nosso umbigo, preocupados com nós mesmos. Ai, como que vai ser? Como é que eu vou pagar amanhã? Como é que eu vou... Não, queridos. Descansa o teu coração. Senhor, eu confio em ti. Eu não sei de onde venho. Eu não tenho. Mas o Senhor pode usar alguém que tem para me abençoar. E aí Naamã foi curado. Não recebeu os presentinhos. O profeta não recebeu os presentes. O profeta não quis. Porque quantas pessoas estão sendo compradas dentro do ministério? Quantos pastores estão sendo comprados para pregar o que a igreja quer, não o que Jesus manda? Então, queridos, não venda, não troque por nada a sua confiança em Deus, viu? Porque a história é de uma menina que não perdeu a sua identidade. Quantas das vezes nós perdemos a nossa identidade? Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa entender que você é homem e você é mulher de Deus. E Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Eu falo porque eu nem imaginava um dia ser pastora. Não tinha esse desejo, não. Se eu falar que eu tinha, eu estou mentindo. Nunca tive esse desejo. Mas aprove o Senhor me colocar onde Ele colocou. Mas a humildade, você tem que continuar com ela. Eu louvo a Deus, porque a vida, a pastora Gisele, o pastor Diego, a pastora Geralda, né, não sei se vocês conhecem, a bispa Sônia, nós somos igrejas diferentes, mas ao mesmo tempo somos iguais, né, Gi? Na simplicidade, porque convém que o nome dele cresça e nós diminuamos. Amém? Fico feliz nessa noite de estar aqui, né, pela primeira vez trazendo a palavra. Peço que a igreja ore por mim. Fale, pastora Val, ô Senhor, ora ali pela serva. Tem misericórdia dela. Porque, queridos, eu preciso da misericórdia, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que é super homem, super mulher, pastores. Não, nós somos igual a vocês. Nós também cansamos, nós também queremos parar, nós também queremos deitar na nossa cama. Às vezes chega o horário, né, Gisele? Você está lá, tomou um banho, você fala, ai, vou descansar. Aí você tem que levantar, porque você tem um compromisso com o povo de Deus. Amém? E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.